Você já ouviu falar da palavra mandala, mas talvez você não ouviu falar da mandala do supercomunicador. Isso mesmo. Quero te oferecer um exercício de autoavaliação. Sim, eu acho que é o começo de tudo. Porque como que você vai melhorar algo na comunicação se você não sabe exatamente o que melhorar? Muita gente me procura e fala: Lena, eu preciso melhorar minha comunicação, melhorar minha comunicação. E a pessoa nunca sabe exatamente o que da comunicação. Porque nem tudo, você não consegue ser ruim. Ah, eu sou péssimo em tudo na comunicação. Duvido. Alguns elementos você precisa trabalhar. Alguns elementos você tem que treinar mais. E alguns você já tem mais facilidade. Então a mandala te dá uma visão sistêmica da tua comunicação, no qual você tem uma noção que você pode investir cada vez mais porque você tem aquela habilidade, e para onde eu olho que está me faltando e que eu preciso investir em treinamento. Se você não tem consciência do que melhorar, você não vai melhorar. Você vai fazendo no piloto automático e não consegue melhorar. Por isso que a mandala vai te ajudar a ter consciência dos pontos a serem trabalhados na comunicação. Vamos fazer esse exercício junto comigo? Então ela passa por alguns pilares. O primeiro pilar que nós vamos falar aqui é de presença. Diante desse pilar da presença, sabe aquela pessoa que você olha assim, que te contagia falando pela linguagem corporal? O elemento da presença existe a voz, o movimento e a postura. Então, qual é a nota que você se dá? Você vai preencher um pontinho da voz. Você consegue ter uma voz que chame a atenção? Uma voz imponente? Uma voz que traz energia? Que traz modulação? Você consegue modular? Você consegue ter uma boa dicção? Se dê essa nota. Então, você preenche o risquinho. O segundo ponto é a postura. A postura, ela requer, ela automaticamente vai te trazer confiança. Pessoas que têm medo se encolhem. Você consegue ter uma postura de confiança, perceber suas pernas, seus ombros, sua projeção vocal, tudo isso, respiração, tudo isso é postura. Qual é a nota que você se dá? E o terceiro elemento da presença é o movimento. Muita gente tem essa cultura, às vezes, de fazer uma apresentação, uma palestra, e escolher um cantinho para ficar. E mais ou menos dar uma virada de rotação com o corpo. Nós temos dificuldade de se movimentar, de andar pelo público, e a movimentação traz uma presença muito boa. Você tem facilidade de se movimentar? Ou você fica estagnado ali, parado, raizado? Eu brinco, parece aipim enraizado assim, onde começou, vai terminar e não tem jeito, não sai do lugar. Você tem essa facilidade de se movimentar? Preencha os pontinhos e aí depois a gente vai para outros caminhos da mandala. O outro ponto é a criatividade. É fundamental ser criativo para ter sucesso na apresentação. Quem é criativo consegue trazer elementos importantes de uma apresentação, de uma palestra inovadora, de uma palestra que vai trazer mais engajamento. Quem não usa a sua criatividade traz coisas padronizadas. Os elementos da criatividade de uma apresentação é essencial para a nossa vida. Então, como que você tem usado a criatividade? Um ponto da criatividade é: ninguém consegue improvisar bem se não for criativo. A criatividade tem tudo a ver com o improviso. Muita gente que é tão engessado, tão com a mentalidade muito fixa, não consegue trazer o improviso. E aí não surge como lidar com aquela situação ali que você não estava esperando. Então, qual é a nota que você se dá para o improviso? Se acontece algo, você responde bem, você consegue dar um jeito, você consegue dar a volta por cima? Legal esse elemento. O outro elemento é a surpresa. Você consegue, através da criatividade, surpreender o seu público? O público vai com uma expectativa e assistiu sua apresentação, sua palestra e se surpreendeu com você? Esse é mais um pontinho para você colocar a sua nota. E o outro elemento é a inovação. Então você faz palestras sobre a sua especialidade. Existe sempre um jeito que você está acostumado a fazer, que você vê outros fazendo. Você consegue trazer elementos de inovação? Ou você é daquele que segue o fluxo e... Não, deixa assim, todo mundo faz assim, melhor não arriscar. Porque é sempre muito arriscado inovar. Você assume esse risco, você tem essa mentalidade de como é importante
trazer elementos diferentes, coisas que as pessoas não estão acostumadas, ou você prefere não arriscar e ficar ali no padrão? Então, o elemento da inovação. A nossa mandala é super completa, gente. Outro elemento é a preparação. Não há sucesso numa apresentação, dificilmente, se você não investir na preparação. Preparação mental e preparação do assunto. Isso é muito importante para o sucesso. As pessoas não querem nada muito raso. Elas querem ser surpreendidas por algo que elas não sabiam, por uma provocação que você faça. Então vamos ver os elementos da preparação. O primeiro é a narrativa. A narrativa é fundamental. Sabe a narrativa de um filme? Você olha aquela história e o jeito que os fatos se cruzam para trazer elementos de uma narrativa, de um início, meio e fim. Você consegue construir essa narrativa ou você joga todas as suas ideias? Eu vejo muitas apresentações que as ideias são todas soltas e não chega a lugar nenhum. Não tem uma boa narrativa. A narrativa ela é toda pensada, toda amarrada. Você consegue ter uma boa narrativa? O segundo é o quanto você consegue envolvimento com o público. Você consegue criar com o teu público uma conexão, consegue criar engajamento. Você estuda muito o teu público quando você vai fazer uma apresentação, porque muita gente está tão preocupada com o conteudismo que esquece desse elemento. O público é o centro de tudo, não é o teu conteúdo que é o centro de tudo, é o público. Quando você coloca o teu público que vai assistir a tua palestra no centro de tudo, você consegue escolher muito melhor o conteúdo. Então você dá atenção para isso, você estuda, você faz um mapa dessas pessoas, você estuda quem elas são, o que elas passam, que dores que elas têm, por que elas estão ali te ouvindo. Então você faz isso, que nota você se dá para isso. E outro elemento é o teu domínio do assunto. Que nota que você se dá? Você pega frases prontas e não tem profundidade de nada? Tá tudo, sabe, um iceberg, assim, que você só tá lá na ponta, você faz de conta, tá na ponta do iceberg, mas se alguém te dá uma cutucada ou te pedir mais profundidade, você não consegue trazer, o quanto você estuda para isso, o quanto você rala para isso. Porque se você quer ser um especialista e quer mostrar segurança, o domínio do assunto é importantíssimo. Não confunda domínio com a verdade absoluta ou eu sei tudo. Não, eu não sei tudo, mas quem é que sabe tudo nos dias de hoje, meus queridos? Com essa mudança, essa loucura, tudo que é as mudanças, enfim. Mas quando você olha e diz assim, caramba, eu sei muito sobre isso, eu estudo sobre isso, eu estou atualizada sobre isso, faz com que você realmente não só conhecer, mas ter experiência sobre esse assunto. Não sei se as pessoas querem mais gente tão teórica assim, sabe? Que vou falar de empreendedorismo, mas eu nunca passei pela experiência de ser empreendedora. Porque o domínio do assunto tem a ver com a experiência também, não só com a teoria que ter estudado. Porque a experiência faz você realmente ter know-how, ter sentido na pele, e isso te ajuda a dominar o assunto. Então não adianta você só o discurso bonito, né? Mas se você teve ações relacionadas àquele assunto que você está falando, isso vai te dar propriedade. E aí o outro elemento é eu comunicador. Então veja, olha como é completo a nossa mandala. Agora você vai olhar para você. Primeiro elemento, motivação. A pessoa fica olhando muito para o medo sempre. Mas o quanto você se motiva a falar em público? Não, Lena, não me motiva. Olha só, quando a gente faz algo que está motivado, nós damos um jeito, nós vamos fazer aquilo com mais felizes, nós vamos fazer aquilo com alegria, nós vamos fazer aquilo com criatividade, nós vamos fazer aquilo com energia boa. É um peso você falar em público ou você não, você faz porque é obrigado a fazer, mas pela motivação não existe. Se dê essa nota agora. Você vai motivado ou você vai pedindo pelo amor de Deus para que aconteça alguma coisa para não fazer a sua apresentação? Segundo elemento é a sua autoconfiança. O quanto você olha para si e está confiante de si mesmo. Não é confiança no produto, não é confiança no projeto que você está vendendo. É em si mesmo. Que nota você se dá? E isso, gente, talvez é um dos grandes pilares para que tudo depois seja um pouco mais fácil. Se você precisa olhar, é um exercício diário. Eu quero te ajudar depois com os outros módulos a sempre alimentar e exercitar a sua autoconfiança. E o último elemento
é o engajamento. O quanto você consegue mobilizar pessoas a se engajarem no teu assunto, na tua ideia, no que você trouxe de proposta para eles. Você consegue obter algumas reações das pessoas, e não é só reação positiva não, gente. Porque mesmo aquelas pessoas que estão te criticando, que estão falando algo ou estão torcendo a cara, é um tipo de engajamento. Porque ela exerceu alguma emoção sobre aquilo. O problema é quando a gente é desprezado, sabe? Desprezado assim, indiferente. A indiferença é que mata uma apresentação. Tanto faz. Não senti nada, não sei nada. Então veja como é importante a gente pensar sempre numa apresentação e ter como base o engajamento. Você consegue engajar ou as pessoas não te dão retorno, não te dão feedback, nem se está agradando, nem se está desagradando. Se dê essa nota. E aí você vai conectar então os pontinhos para cada resposta. E aí daqueles pontinhos que você jogou, você vai, né, então tem os pontinhos, você vai conectar de um ponto ao outro para fazer isso aqui. Meio estilo, a mandala fica meio estilo a roda da vida, sabe? Você conecta os pontos. Então quanto mais próximo do centro, mais é onde você precisa treinar mais. Você faz essa avaliação, o que está mais próximo do centro? Poxa, eu não tinha parado para pensar que, na verdade, está faltando criatividade para mim. Poxa, não, eu estou bem na criatividade, o que está faltando para mim é presença. Eu tenho que investir mais na minha linguagem corporal. O que está faltando para mim, eu tenho que investir mais na preparação, eu tenho que investir mais em mim, na minha autoconfiança. Olha só como é legal a gente saber o que nós precisamos treinar, porque o grande segredo é o treino. Não é o milagre, não é a fórmula secreta, não é ninguém que vai fazer nada por você. O foco é repetição, é treino, é exercício, para que a gente possa mudar essa realidade. Então agora que você tem em mãos, deixe sempre o mandala, daqui a um tempo você faz novamente para saber que habilidade e competência que você vai trabalhar mais da mandala para melhorar. O que a gente não pode é ficar na inércia. O que a gente não pode é se acostumar a falar, não sou criativo e ponto, não tem jeito. Aí você fecha a tua mente para aprender, reaprender e buscar recurso. Então, quando você olha para um ponto da mandala, tem o seguinte em mente, caramba, como que eu vou fazer para melhorar isso, para treinar mais? Vou buscar ajuda num curso, livros, Então a gente precisa estar com essa mentalidade de desenvolvimento e não de ficar estagnado, se conformando com aquilo que não tem aquela habilidade e pronto. Mas eu quero te convidar não só para olhar na mandala aquilo que te falta, porque esse é o costume nosso. Essa aqui é o que está me faltando. Mas eu quero que você olhe para aquilo que você tem de abundância. Isso é muito legal. Para aquilo que você tem facilidade. Porque nós sempre vamos ter limitações. Se você melhorar um lado, daqui a pouquinho a mandala te puxa para o outro lado que está faltando. Mas eu tenho que ter consciência, eu vou melhorando, vou mudando, mas eu também tenho que investir. Meu conselho é que você invista cada vez mais e deixe cada vez mais evidente aquilo que você tem facilidade. E as limitações você vai acompanhando, você vai melhorando, vai treinando. Porque senão a gente fica só tentando buscar o que falta, preocupado com isso, ficamos mais inseguros, mas nós podemos esquecer daquilo que eu tenho facilidade e daquilo que soa fácil para mim, que eu faço fácil. Se é meu domínio do assunto, então eu vou mostrar mais segurança e mais profundidade, porque eu tenho facilidade nisso. Se é minha presença, então cada vez mais eu vou deixar minha linguagem corporal, a minha presença melhor ainda, para deixar em evidência. Se é minha criatividade, se é meu bom humor, minha criatividade, meu improviso, se é minha autoconfiança que vai chamar mais atenção, alguma coisa boa desses pilares você precisa que chame mais atenção. É aquele que você tem mais facilidade. E os demais que ainda você precisa melhorar, você vai melhorando com a prática, com o treino. Esse é o meu conselho com a mandala. Espero que você tenha gostado. Imprima a mandala. Então eu estou deixando um exercício, você imprimir, fazer e deixar ali na tua mesa para você constantemente olhar para aquilo, perceber o que você pode estar fazendo de movimento. A gente precisa estar no movimento da melhoria contínua. Então, mandala vai ser um ótimo exercício
para você realmente ser uma super comunicadora. Até mais!